Katniss Everdeen. Caralho, eu sou a Katniss Everdeen. E foi o filme que eu estudei pra vir pra cá. Mas se eu sou a Katniss Everdeen, quem é o Presidente Snow? E se existe um Presidente Snow, onde está Panem? E se existe uma Panem, tem os distritos? E se existem distritos, onde estão os rebeldes? Pensando bem, talvez Jogos Vorazes não seja uma realidade assim tão ruim. Eu tenho uma mensagem pro Presidente Snow. Você pode nos torturar, nos bombardear, queimar nossos distritos até as cinzas. Mas tá vendo isso? Tá pegando fogo. E se nós queimamos, vai queimar com a gente. Jogos Vorazes chegou às livrarias há 16 anos atrás e junto, Suzanne Collins construiu um verdadeiro frenesi juvenil com obras distópicas. Aos poucos, livros antes vistos apenas como clássicos retornavam às prateleiras, servindo como uma alerta sobre a possibilidade de um futuro desolador. Enquanto isso, a nossa garota pegando fogo construía um legado sobre mídia, revolução e guerras, um que parece ter moldado o imaginário daquela geração, mas não exatamente como imaginamos. A verdade cruel de Jogos Vorazes é que talvez não entendemos totalmente do que se trata, ou melhor, o que essa história poderia nos ensinar. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro do Mídia Branca, e hoje eu convido vocês a beber uma água, pegar algumas amoras de procedência duvidosa e desafiar governos autoritários, leia-se capitalistas. Katniss Everdeen. You see so many images that, do they all begin to have a sameness to them? Are you really distinguishing between the different things that you see on different channels? Em abril de 2002, a Venezuela enfrentou uma tentativa de golpe que afastou seu presidente Hugo Chávez por 47 horas. Calma, sério, calma. Eu sei que Venezuela, Hugo Chávez, golpe de estado são meio que... Eu estou engatilhando pessoas aqui. Eu sei, tá bom? Mas eu juro que vai fazer sentido o que eu tô falando. Ou pelo menos eu espero que faça sentido no final do vídeo. O que poucos sabem é que naquele mesmo mês, os irlandeses Kim Bartley e Donasha O'Brien realizavam um documentário sobre o governo bolivariano. E assim como a população venezuelana e o próprio Chávez, os cineastas foram pegos de surpresa. Acho que fiquei paralisado de novo. Agora, ao invés de documentar o dia a dia da política venezuelana, Kim e Donasha se viram documentando todos os momentos de preparação e o desencadeamento do golpe, capturando eventos decisivos desde sua preparação, os trambiques políticos até a esmagadora reação popular. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas esse vídeo não é sobre Jogos Vorazes? Cadê minha Katniss Everdeen? Cadê o Presidente Snow? Cadê aquela mina lá daquele filme novo do Jogos Vorazes? Por que o Juno está me falando da Venezuela de 2002? Porque toda boa história precisa de um personagem, mas também de um autor. E nesse caso, o nosso escritor incansável é a mídia. Com todo o material reunido, a dupla lançou em 2003 o documentário A Revolução Não Será Televisionada. O filme não se tornou apenas uma cápsula do tempo, mas também foi o responsável por revelar a verdade por trás do ocorrido. Isso porque, na época, os canais comerciais de televisão manipularam e editaram os fatos como uma forma de justificar o golpe contra Chávez. No meio desse caos político e midiático, o olhar cru de Kim e Donasha se tornaram cruciais para entender o que era mentira e realidade. Não apenas isso, mas o documentário evidencia como, a partir de discursos facilmente construídos, escolhemos heróis e vilões em batalhas épicas, como a partir de uma simples montagem de vídeos e sons, vamos de um evento catastrófico para uma narrativa formada por Vingadores e Katniss Everdeens da vida, em que as fatalidades do conflito não importam de fato, pois nessa visão maniqueísta e binária, qualquer perda é justificável. E bom, como um simples cidadão do mundo em que está literalmente no meio desses gigantes heróicos e vilanescos, a minha pergunta aqui é: a quem esse discurso favorece? Será mesmo que é apenas a mídia manipuladora que oferece essa percepção da realidade? Ou, quem sabe, todos esses discursos servem a algo além, a uma estrutura ou alguém? Quem é o vilão dessas distopias que estamos sedentos para derrotar? Será que a culpa é sempre da Panem ou do Snow? Ou nós também temos alguma parcela dela? Bom, responder essas perguntas não é fácil. Quando olhamos para o golpe venezuelano, tanto as narrativas presentes na mídia quanto a do documentário fornecem contrapontos que nos revelam a realidade. Uma em que Hugo Chávez era alguém que precisava ser deposto para que um novo poderio tomasse o controle. Por exemplo, ao entrar no poder, o presidente se mostrou um defensor da distribuição de rendimentos do petróleo da Venezuela. E sabem quem seria o maior afetado se Chávez conseguisse mudar esse panorama? Os Estados Unidos.
Nem todo americano, mas sempre um americano. Dessa forma, naquele ano, 2 narrativas já estavam sendo escritas. A do vilão e a do herói. A do subversivo e a do que mantém a ordem. Todos já estavam apostos para um grande conflito. Como Katniss e Snow, como Tris e insira aqui o vilão de Divergente, porque eu não lembro, como os Vingadores e o Thanos. Mas e quando as coisas são mais cinzentas do que isso? Quando o herói pode ser o genocida e o vilão alguém que foi menosprezado. Eu quero ir. E se for morta? Tenha certeza de estar filmando. O todo lançou um ataque surpresa à capital, matando mais de 1.400 e capturando reféns. A capital reagiu com uma ofensiva militar que já matou mais de 8.000, segundo o Distrito 13. O que eu acabei de ler poderia ser facilmente um trecho do último livro da trilogia Jogos Vorazes, mas não é. O texto adaptado se trata de um parágrafo do Guia Rápido para Entender o Conflito Israel-Hamas, escrito pela BBC. O mais curioso é que, apesar das pequenas mudanças que eu fiz, mudando Hamas para Distrito 13 e coisa assim, o que é descrito ali não está longe do que poderíamos ver circulando nas ruas fictícias de Panem, por exemplo. Mas talvez o mais curioso é que a própria sinopse de Jogos Vorazes possui detalhes que poderiam facilmente descrever os horrores ocorridos em Israel. Todos assistem o temido conflito no qual os jovens lutam até a morte, de modo que apenas um saia vitorioso. Porém, se a história de Suzanne Collins nos coloca na mente de Katniss e nos faz sentir na pele a injustiça imposta pela capital, na vida real não é bem assim. Pelo contrário, a narrativa já foi escrita e está circulando a todo vapor. E, infelizmente, parece que não temos cineastas que acidentalmente irão filmar a verdade ou uma escritora para dar um fim a essa guerra. Por outro lado, esses livros e histórias distópicas nos oferecem respostas para entender de fato o que está acontecendo. Em Jogos Vorazes, acompanhamos Katniss Everdeen, uma garota que se voluntaria para participar dos temíveis jogos no lugar de sua irmã, Primrose. Interpretada por Jennifer Lawrence, a garota promete a sua família que irá tentar sobreviver. Porém, enquanto conhece seu companheiro de distrito, Peeta Mellark, ela descobre que não quer sair viva desse abate sozinha. What do you mean? What do you mean? What do you mean? O primeiro Jogos Vorazes é intenso, complicado, difícil, experimental e sombriamente divertido. A produção foi capaz de fazer um balanceamento perfeito entre o que se passa na cabeça de Katniss e o que acontece fora do reality show. Ao fim do filme e livro, o público queria mais, então veio Em Chamas, uma continuação que prometia desafiar tudo o que foi o filme anterior. Nele, Katniss e Peeta retornam para um novo jogo, mas dessa vez formado por antigos vencedores. O filme termina com um olhar intenso de Katniss para a câmera, uma grande interrogação e novamente um sombrio divertimento. A franquia começa a ficar confusa quando chega em A Esperança, último livro que foi dividido em 2 partes nos cinemas. Nele, temos a concretização da Revolução do Tordo, a Katniss. Em Jogos Vorazes, A Esperança Parte 2, por exemplo, a história de Katniss se assemelha muito ao documentário A Revolução Não Será Televisionada. A única diferença é que, se na realidade centenas de milhares de pessoas cercaram o Palácio Miraflores para exigir "Queremos Chaves, Chaves amigo, o povo está contigo", em Jogos Vorazes, os rebeldes assobiavam. Para acompanhar esse último capítulo da jornada, não temos apenas os personagens que conhecemos desde o início, mas também a documentarista Cressida, seu time de cinegrafistas e seu desejo de contar a verdade. Curiosamente, eles são quase que uma representação da Kim e do Lunacha, sabe? Os carinhas que fizeram o documentário na Venezuela. E assisti no final do ano passado e eu fiquei, caraca, esse daqui é tipo... E se fizesse um livro-filme baseado nesse documentário? Seria exatamente isso, sério mesmo. Acontece umas coisas ali no meio, principalmente de manipulação do próprio Snow e da Panem para tentar mostrar a Katniss como uma vilã, que me lembra muito todo o golpe do Chaves. Então, na trama, Katniss entende que precisa ser mais do que apenas um símbolo. Ela precisa colocar a mão na massa. O que significa invadir a capital e assassinar o coronário Snow, o nosso querido presidente Snow. E essa não seria uma decisão fácil para nenhum outro herói, mas Katniss entende que a morte, o assassinato do Snow, é uma resposta como qualquer outra. Para ela, destronar o Snow é ignorar o mal, enquanto matá-lo é destruir qualquer resquício dos Jogos Vorazes e do seu controle sobre Panem. Mas será mesmo que a nossa heroína consegue matar a sangue frio o presidente Snow? Spoiler, não.
Com o decorrer do filme, vamos percebendo que o universo de Jogos Vorazes não é tão simples quanto Suzanne Collins fez parecer inicialmente. Apesar de Katniss e Snow representarem diferentes lados de uma mesma moeda, descobrimos que eles não são as únicas moedas de Panem. Dentre tantas outras, temos Coin, líder do Distrito 13, que promete tomar conta do governo após a morte de Snow. O único problema é que ela não bate muito bem nas ideias. A abelha, quando ela pica, ela morre por dentro. A partir dos olhos de Katniss, passamos a entender que não importa quem está no poder, a batalha já está perdida. Aqui, a narrativa flerta com a corrupção através do poder, como a fama e a atenção podem fazer qualquer um cair em uma espiral de ego e tomar escolhas que beneficiam apenas a si próprio e aos seus. Com isso em mente, nossa garota pegando fogo termina a história matando a Coin ao invés de Snow. E com essa decisão, ela meio que choca todo mundo, tanto o público quanto as pessoas que estão em Panem, porque o meu grande problema com Jogos Vorazes, Esperança Parte 2 e também a Parte 1 é que ele estende demais a história e ele parece que não consegue entregar tudo que ela poderia entregar, porque o filme não consegue entregar muito bem a dualidade da personagem da Julianne Moore. Então, tudo que ela faz parece meio abrupto demais. Inicialmente, tudo que é meio estranho sobre a personagem é atribuído quase como a personalidade dela. Ela tá agindo assim, ela é meio mão de ferro, mas é a personalidade dela, ela não se lida muito bem com o público. E aí, do nada, a bicha é má e vai matar todo mundo porque ela é uma ditadora e vai fazer os novos Jogos Vorazes e você fica meio gata, você... Coin, gata, menos. E apesar desse final se apoiar em um discurso anárquico que eu particularmente até gosto, o último Jogos Vorazes tem um gosto amargo pra mim. Ele me lembra como, nesse universo, nada é preto no branco. Até que o roteiro precisa que ele seja... faz sentido. Assim como no mundo real, Katniss não é completamente boa. Snow também não é o grande vilão que acredita ser. Apesar de se voluntariar no lugar da irmã, a garota do Distrito 12 estava disposta a matar para sobreviver. Ela é sangue nos olhos. Isso não é ruim, não nesse universo, mas eu acho que demonstra que ela não é boazinha, gente. Assim como depois também descobrimos que o Snow apenas estava tentando proteger os seus, a sua família, a sua capital. Então temos Peeta, Plutarch, Finnick, Haymitch, Joanna. Nenhum deles é apenas uma coisa. Até Cressida, da documentarista que eu comentei antes, que vive pronta para captar o melhor ângulo do todo, ela não é de todo boazinha. Todos eles têm algo de sombrio, algum desejo egoísta que vai além da revolução. Katniss quer salvar sua família, Gale quer a Katniss, Cressida quer documentar a verdade e ser lembrada por isso. Mas quando esses personagens precisam se confrontar, é aí que fica confuso. Katniss se torna uma heroína completa e Snow um vilão desalmado. Porque, diferente do mundo real, em que acompanhamos os horrores da guerra pelos telejornais, em Jogos Vorazes, essa história é contada pelos olhos de Katniss. E nós confiamos em sua percepção. Até porque a gente viu essa garota desafiar o sistema e ameaçar acabar com a própria vida para que o 74º Jogos Vorazes não tivesse ganhadores. Mas o que seria de Jogos Vorazes se não pudéssemos confiar na Katniss? Em outras palavras, como será que o povo da capital entende a Katniss? The movies that we see basically follow Washington's policies. It's reflected in the cinema over and over again, particularly during the 1980s and the 90s, where you had perhaps 30 films which showed Palestinians as a people who were intent on injuring all Americans. 23 minutos. De acordo com os dados da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre o assassinato de jovens no Brasil, um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Esse dado foi publicado em 2016. Porém, isso não é algo que mudou nos últimos 8 anos. O Atlas da Violência de 2021, por exemplo, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, destacou que 79% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. E essa é apenas a ponta do iceberg. Quando nos aprofundamos nesses números e fazemos um corte de gênero ou sexualidade, as taxas começam a ficar ainda mais desesperadoras. Levando isso e muito mais em consideração, o Atlas finaliza dizendo que, historicamente, pessoas negras são as maiores vítimas de violência no Brasil, aspecto que, infelizmente, se discute ano após ano nas edições do Atlas da Violência. Quando falamos de violência contra as mulheres, os dados não diferem. A violência letal é mais prevalente entre mulheres negras do que não negras.
Estes são apenas alguns poucos exemplos atuais em que coloca a nossa realidade em um verdadeiro futuro distópico, um em que a vida de diversos grupos, povos e identidades são colocados em risco diariamente. O que, particularmente, é algo incômodo de se notar quando olhamos para o fim do século XIX e o início do século XX, em que a humanidade parecia viver o início de uma utopia. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, a aniquilação de Hiroshima e Nagasaki, o surgimento de regimes totalitários e diversos outros eventos apocalípticos, o escritor Chad Wall se perguntaria: quem teria dito que dois grandes poderes mundiais teriam a capacidade de destruir não somente um ao outro, mas toda a humanidade? Que a continuação da raça humana dependeria da racionalidade de dois homens solitários. Como duas grandes potências seriam capazes de causar tanta destruição quando o mundo atravessava um momento ímpar na história, de revolução industrial até a alfabetização das grandes massas e descobertas científicas? O autor Michael D. Gordon explicaria isso nos lembrando que distopias são apenas utopias que deram errado ou utopias que funcionam apenas para um segmento particular da sociedade. E mesmo que essa palavrinha pareça uma exclusividade da literatura, a verdade é que distopias também conversam com pautas sociais e políticas da nossa modernidade. Ou pelo menos é o que explica o historiador Gregory Clayers em Distopia, uma História Natural. Mesmo que o uso da palavra só tenha surgido de forma significativa no final do século XX, como um apocalipse metafórico e uma descrença de que o futuro prometido realmente aconteça, Clayers aponta que esses exercícios imaginativos surgem, em princípio, como a humanidade percebe a agressão cometida contra si mesma e contra a natureza. Nessas distopias, temos a descrição de passados e lugares negativos que rejeitamos tão profundamente por serem desumanos e opressivos, e projeta futuros negativos que não queremos, mas que podem ser obtidos de qualquer maneira. A distopia define, cada vez mais, o espírito do nosso tempo. Nelas, se cria a ideia de um inimigo, um em que se pode deslocar todas as suas ansiedades e medos. Pois, se existe um problema, também existe uma solução. E se existe uma solução, significa que podemos consertar, certo? Significa que, no fim do dia, só precisamos de uma Katniss para colocar fogo no sistema. E a criação desse inimigo não está estampada apenas em jogos vorazes. Em 1984, por exemplo, é o Grande Irmão, a vigilância constante. Em Tropas Estelares, é o alienígena socialista que não acredita na individualidade. E em alguns filmes, séries e até jornais da noite, é o árabe malvado. Ou pelo menos é o que mostra o documentário Filmes Ruins, Árabes Malvados, como Hollywood vilificou um povo. Nele, o estudioso Dr. Jack Shahin analisa uma longa lista de filmes apontando como árabes são apresentados em produções americanas como mulheres submissas, homens violentos ou só idiotas. Assistir esse documentário é ter a concretização de uma frase dita pela pesquisadora Paula Martins Rodrigues em A Narrativa Distópica Juvenil, um estudo sobre jogos vorazes e divergentes. O sonho de um homem é o pesadelo de outro. No mundo de Katniss, a faixa da esperança que surge na garota pode significar a queima dos sonhos e desejos de outra pessoa. E se nós queimamos, vai queimar com a gente! Basta lembrarmos-nos das disputas políticas e partidárias da atualidade, para que isso se torne bastante claro. O mundo criado por Huxley, em Admirável Mundo Novo, por exemplo, apesar de conhecidamente distópico, pode ser visto como uma utopia sob diversos aspectos. E a utopia de Moore pode ser considerada bastante distópica, se avaliada com os valores do século XXI. A pergunta aqui é: que tipo de utopias estamos construindo quando descrevemos nossas distopias? Que tipo de utopias estão sendo escritas em nossos jornais? Quais valores estão sendo reiterados? E mais do que isso, com tantos estudos evidenciando a violência sofrida por corpos racializados, femininos e queer, será que realmente estamos entendendo a gravidade da situação? Será que realmente entendemos jogos vorazes ou só achamos divertido? Se queríamos só intimidar os distritos, por que não sortear 24 jovens para depois executá-los de uma vez? Ia ser mais rápido. Esperança. Esperança. É a única coisa mais forte do que o medo. Nascido em um momento ímpar da história, em que as redes sociais ganhavam popularidade, debates políticos vazavam pela mídia, momentos históricos como a Primavera Árabe nasciam, Jogos Vorazes é quase uma visão deturpada de como seria se o mundo não se comunicasse. Em outras palavras, se a revolução não fosse televisionada, se seguíssemos cegos e passivos diante das injustiças. Suzanne Collins usou mídia, reality shows e guerra como base para a história de Katniss Everdeen, para nos alertar que o Titanic está naufragando, que estamos vendados pelo entretenimento
entretenimento e, nesse meio tempo, esquecendo de algo crucial na humanidade, o ser humano. Mas, assim como toda boa história de viagem no tempo, me parece que o alerta de Collins é quase que fadado ao fracasso. Parece que o navio vai afundar, a gente queira ou não. Não porque não entendemos a mensagem, mas porque a decisão não parece mais estar nas nossas mãos. As histórias que definem esses eventos já estão sendo contadas, e infelizmente elas ainda estão perdidas em maniqueísmos do bom e do mal, esquecendo de quem está no meio das guerras. Isso mesmo, pessoas. Não personagens, nem um exército de figurantes. Pessoas reais. Em 2018, o canal da AMC produziu uma série documental sobre ficção científica. Em James Cameron's Story of Science Fiction, o diretor James Cameron entrevistou diversos diretores e criadores do gênero. Dentre eles, George Lucas, o nosso querido desquerido que fez Star Wars. Entre inspiração e referência, Cameron diz a Lucas que The good guys are the rebels. They're using asymmetric warfare against a highly organized empire. I think we call those guys terrorists today. We call them Mujahideen, we call them Al-Qaeda. When I did it, they were Viet Cong. Você fez dos rebeldes os heróis. O que não é uma mentira. Em 1977, George Lucas utilizou os maniqueísmos da jornada do herói, de Joseph Campbell, para construir uma história em que, sim, os terroristas eram os heróis. Mas tem uma questão que não é levada em consideração por Cameron nessa fala. O terrorismo só é terrorismo quando quem o comete não é americano. Quando quem o faz está indo contra uma narrativa que beneficia um americano. Ao fim de Star Wars, temos a queda do Império e o nascer de uma liberdade à la American Way of Life. Mas lembre-se, ainda existe um vilão na esquina. Ainda existe um problema que nossos heróis precisarão lidar. A liberdade foi conquistada, mas a luta ainda não acabou. E o mesmo serve para Katniss. Entre o tirano Snow e a terrível Coen, ainda existe um mar de poderosos governantes. Olhando bem, o roteiro desse vídeo até parece que vai ser minha origem de vilão, em que eu vou terminar dizendo pra que precisamos de heróis, abaixo dos Vingadores. Mas não é bem isso. Talvez a maior pergunta seja por que ainda vilanizamos o que parece diferente? Por que glorificar o que parece igual? Por que ainda caímos no erro do mocinho e do bandido? Será mesmo que a gente entendeu do que se trata Jogos Vorazes, 1984, Maze Runner, todos esses livros clichês de distopia? E se não entendemos, o que nós estamos perdendo quando não olhamos distopias como verdadeiros estudos sociais de um futuro possível? Quando esse medo de um caos político e social transformado em um livro se transforma apenas em puro entretenimento. O que perdemos quando estamos submersos no que é divertido, apaixonados por um presidente Snow de olhos azuis, e ignorando que a vida não é tão simples assim, que não é sobre americanos bonzinhos e árabes malvados, nem sobre Katniss e Snow, mas talvez, só talvez, seja sobre a gente, todos esses tons de cinza e como o sistema é uma Quase que eu esqueço dos agradecimentos. Vou fazer o meu show do dia. Obrigado por esse Oscar. A gente chegou a 5.000 inscritos. Na verdade, a gente passou de 5.000 inscritos. Eu sei que em grande parte foi por causa da recomendação do Hora, mas eu fico muito feliz por ter chegado nessa marca. É janeiro e já chegamos nessa marca. Então, muito obrigado a todos que seguiram, a todos que deram comentários fofos sobre. Você que tá chegando agora, o que você quer que eu fale? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês também não gostarem, podem comentar, podem dizer: Ju, não odiei esse vídeo, queria que você excluísse. Não vou excluir, mas eu vou ficar muito feliz com o seu comentário, porque ele vai me dar engajamento. E é isso. Mande pro seu amigo que gosta de Jogos Vorazes, mande para aquele amigo que também não gosta de Jogos Vorazes, dê o seu like, se inscreva e até a próxima.